Estamos ao vivo! Olá! Gente, desculpem o atraso, a gente estava com alguns problemas técnicos, mas já foram resolvidos. E estamos aqui em mais um Papo com Ciência para conversar com um time de peso da divulgação científica brasileira e paulista. A turma do Nunca Vi um Cientista, a turma do Via Saber, a turma do Bate-Papo com Netuno, da Blablalogia. Sou eu. E o professor Hamilton do Ciência Informa. Então, como já está de praxe, eu vou começar com algumas notícias da semana e depois eu apresento um por um dos nossos queridos convidados. Bom, primeira notícia, claro, né, a gente não pode deixar de falar que o governo federal tinha suspendido a divulgação dos dados da Covid-19 e ontem anunciou que o Brasil chegou a mais de 40 mil mortes pela Covid, com 800 mil pessoas com o vírus SARS-CoV-2. Diante disso, o Banco Mundial lançou um documento dizendo que a crise econômica aqui no Brasil vai ser mais grave do que em outros países que souberam lidar melhor com o vírus. Não deixem de dar uma olhada nesse documento do Banco Mundial. Tem gente dizendo que o Banco Mundial é comunista, quer derrubar o Bolsonaro, mas eu acho que não é por aí. Banco comunista é uma coisa maravilhosa, né? Não é? É uma definição assim incrível, um banco comunista. É um negócio legal, mas... Eles doam dinheiro assim para as pessoas, né? Exato. Exatamente. Bom, a outra notícia que a gente tem essa semana é que a medida provisória 979 do Executivo, que suspendia as listas tríplices para indicação dos reitores das universidades federais, foi devolvida ao Executivo pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, dizendo que cabe a ele, como presidente do Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. Uma vitória das universidades, mas também da legislação brasileira, da Constituição brasileira, né? A comunidade acadêmica se organiza em defesa da vida e da democracia. Foram lançados na semana passada e nessa semana vários manifestos assinados por pesquisadores, por professores, por estudantes, por doutorandos e mestrandos. Um deles é o Manifesto da PUC de São Paulo, em defesa da democracia, o Manifesto pela Vida, que foi encabeçado pela SBPC, mas em uma série de entidades, a CNBB, inclusive, Manifesto dos Docentes da Unifesp, criticando o posicionamento antidemocrático do ministro da Educação, que é docente da Unifesp. E se vocês souberem de mais algum documento da comunidade acadêmica que tenha se manifestado em defesa da vida e da democracia, vocês podem comentar aqui no link e mostrar para a gente que a gente vai republicar. Além disso, a chamada PIBIC, do MCTIC desse ano, que estava mó pauleira, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha tirado a área de pesquisa básica e a área de humanidades da primeira versão da chamada do PIBIC, para quem não sabe. O PIBIC é um programa de iniciação científica, que dá bolsas de iniciação científica, que forma os pesquisadores desde a graduação, e foi uma vitória que foi incluída a pesquisa básica e a área de humanidades na chamada que foi divulgada mais recentemente. Isso foi uma vitória tanto da SBPC quanto da NPG, que fizeram gestão dentro do Conselho Deliberativo do CNPq para incluir, claro, a área de pesquisa básica e humanidades no programa de estímulo à iniciação científica. Uhul. Bom, se vocês quiserem comentar alguma coisa do que eu falei, estejam à vontade, mas eu vou apresentá-los aqui primeiro, pode ser?
Pode. Sim. Claro. E eu vou começar pelas mulheres, certo? A doutora Cláudia Nakimi é bióloga e mestre em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em oceanografia biológica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora pós-doc do Instituto Oceanográfico da USP. Um beijo para todo mundo do IO. Ela é editora do blog Bate-Papo com Netuno e uma das responsáveis pela correção dos textos desde o conteúdo crase. Crase é um problema bem sério, né, Cláudia? É, muito sério. É muito chato, gente. Português é uma coisa muito difícil. Mas a gente segue firme, tentar levar o melhor para todo mundo. Bom, a doutora Ana Cláudia Munhoz Bonassa, ou só Ana Bonassa, licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo e doutora em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Atualmente faz pós-doutorado no Instituto de Química da USP, junto com a professora Alicia Kowaltowski, grande professora Alicia, é cofundadora da página de divulgação científica Nunca Vi um Cientista. Difícil, hein? E aí, pessoal, para falar alguma coisa agora? Oi! É essa aí. Bom, professor Dr. Hamilton Rochel, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, co-coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina e da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, co-coordenador do Laboratório de Avaliação de Condicionamento em Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e co-criador do Grupo de Divulgação Científica Ciência Informa. Seja bem-vindo, professor Hamilton. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com quem de fato sabe fazer divulgação científica. A gente é quase que mambembe nesse assunto, né? Vocês realmente fazem um trabalho invejável e admirável também. Espero poder contribuir um pouco com a discussão aqui logo mais. Obrigado pelo convite. Bom, o professor Emílio Garcia é biólogo e mestre em ecologia pela Unicamp. E, há 11 anos, apresenta-se como professor, tendo lecionado para alunos de ensino fundamental e médio, chegou até a própria escola, voltada para apoiar alunos com dificuldades acadêmicas. Hoje, dedica-se ao ensino superior e à divulgação científica, né, Emílio? Com seu blog, ou seu canal, desculpa, Blablalogia, que tem mais de 188 mil inscritos e mais de 11 milhões de visualizações, Emílio. Eu não tenho roupa para estar aqui nessa chamada que está aqui, com pessoas incríveis. E eu vou contar um segredo para o Hamilton antes da gente começar. Mesmo a gente que está no YouTube há 6 anos continua sendo mambembe. Né, Ana? A gente continua fazendo com câmera pendurada, luz de jardim comprado, continua sendo mambembe. É isso aí. É isso aí. Não muda muito, não. Só passa o tempo, mas o mambembe continua. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Emílio. E o Caio Vinícius Dalacqua Real, ou Caio Dalacqua, ou Caio na aula, né, Caio? Que é cofundador e diretor do Via Saber, faz bacharelado em Física na Universidade de São Paulo, é editor do Universo Racionalista, criador do canal Caio na Aula, onde faz vídeos sobre ciência e tecnologia. Trabalha como consultor e divulgador científico na Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Física da USP e faz iniciação científica em cromodinâmica quântica no Instituto de Física Teórica na Unesp. Cromodinâmica quântica, Caio? Como você tem tempo? Eu quero... Essa é a pergunta. É uma questão complicada, né? Bom, já dá para perceber que eu sou o bebê dessa live, né? Porque eu tô na graduação ainda, tem pós-doutor, doutor, não sei o quê. Mas é isso, vamos tentar contribuir aí um pouquinho do que a gente viveu no Via Saber. E ainda faz cosplay de Steve Jobs.
Olha o rostinho desse menino, né? Igualzinho. Fantástico, fantástico. Não, e o engraçado é que, assim, eu já conheci alguns de vocês, e aí, para apresentar vocês, eu fui pesquisar os currículos, e são currículos super interessantes, né? A maioria das pessoas coloca currículos assim, porque eu sou do laboratório não sei o quê, eu fiz isso, fiz aquilo, faço parte do grupo de pesquisa, sei lá o quê. E a Cláudia, por exemplo, falou assim, eu adoro viajar, adoro passear, adoro conhecer pessoas, adoro comida, culinária e tal, não sei o quê. Assim, é legal, é interessante a gente ver como pessoas, como são cientistas e são pessoas, né? De verdade, a gente é pessoa. Nesse sentido, tem um podcast de um cara chamado Cris Dias, que ele lançou um programa falando que nós não somos o nosso crachá, que talvez a gente devesse deixar de se apresentar com o que a gente faz e realmente se apresentar em relação a que a gente é. Então, hoje em dia, quando me perguntam o que eu sou antes de tudo pai, marido, filho, divulgação científica e biologia é o que eu faço, não o que eu sou, né? Então, talvez isso seja uma coisa legal, realmente. Eu gosto de viajar, gosto de comer, essas coisas talvez nos unam mais, né? Exato. Gosto de conhecer coisas novas. E acho que parte da divulgação é isso, né? A gente mostrar essa questão humana do pesquisador, do cientista e, enfim, mostrar que a ciência, assim como a arte, assim como a literatura, também faz parte de algo da humanidade, né? E as pessoas precisam se apropriar disso. Porque Sim. tem o estereótipo, né? Quebrar estereótipos é importante, né? Não é o homem de cabelo branco, às vezes sem cabelo, louco, sozinho, no laboratório. Pode ser. Eu vou sair daqui. Eu vou embora. Foi direcionada. Atirou no meu peito. Não é só ele. Não, tudo bem, Ana. Tudo tranquilo. Aquele com a língua de fora, né? É só Einstein, né? É só o velhinho de jaleco no laboratório mexendo em tubos, assim. O que é ciência? O que a gente estuda? Tem tanta coisa para aprender. E, enfim, mesmo sendo cientista, a gente não faz tudo, né? Por exemplo, eu sigo o canal de vocês e vou aprendendo cada vez mais, assim, porque a gente não consegue saber de tudo, né? Você não tem um gênio, assim, uma coisa que vai na cabeça. Estava lendo esses dias que as pessoas têm essa ideia, né? Por isso, dos gênios. Aquele cientista, então ele descobriu o mundo, ele sabe tudo. Alguém vai vir agora, um cientista virá nos salvar e vai descobrir a vacina da Covid. Não, né? Tem muita gente envolvida por trás, gente que gosta de jantar com os amigos, fazer comida, ou não gosta de cozinhar, só gosta de ir lá na casa dos amigos comer. Isso é culpa dos filmes, né? Tipo, nos filmes, chegou o ET. Aí o cara é biólogo, conhece a anatomia do ET, neurolinguístico, faz uma máquina, engenheiro, salva o mundo, sabe? É tudo. Isso é Hollywood, culpa de Hollywood. O Caio tá um pouco assim também, pelo que ele estuda e faz. Eu acho que ele tá quase lá, mas... Tô longe disso. Só pelo quântico, né? Quântico é tudo. Vocês podiam contar... Desculpa, Caio, fala. Só vou comentar rapidinho que ele está um pouquinho desatualizado. Eu continuo fazendo muitas coisas, só que algumas são diferentes hoje. Mas, enfim, depois a gente pode entrar nisso mais para frente, se for do interesse. Claro que é. Na verdade, eu ia pedir para cada um de vocês comentar um pouco sobre o trabalho de vocês, como que vocês chegaram na divulgação científica, né? O que fez vocês criar esses canais, seja o canal, o blog ou a página de vocês. Posso começar? Começa, Ana. Por favor. Então, eu entrei já na iniciação científica já no primeiro ano de faculdade, né? Na graduação, eu já consegui uma bolsa de iniciação científica. Não foi pelo PIBIC, foi pelo PIC, que é também um programa institucional de bolsas, né? Que é muito importante, né? Porque dá esse acesso para pessoas que não têm condições ou que não pode, enfim, que quer começar na carreira científica. Então, já desde o primeiro ano eu comecei. Sempre gostei muito do que eu fiz, sempre fui, assim, muito... Eu adoro aprender. Eu, assim, fico muito empolgada quando eu aprendo uma coisa nova, eu quero falar para todo mundo e tal. E aí, ficou assim, né? Fiz a graduação e tal, fiz o mestrado, todo mundo sempre falava, nossa, você é... Tô lá tocando, hein? Parou, pronto, atenderam. Você é muito divertida, você
comunicativa, sei lá. Porque você não tava explodindo o YouTube nessa época, lá no meu mestrado. Porque você não abre um canal? Eu falei, ai, gente, que isso, abrir canal assim? A ideia ficava ali, mas eu falei, tá bom, um dia eu vou. E tava já nos planos. E aí, em 2018, foi a reviravolta, quando eu fui selecionada para participar do FameLab Brasil, que é uma competição internacional, onde o Brasil participa desde 2017 ou 2016, alguma coisa assim. É uma participação que é uma competição que acontece, a etapa internacional é na Inglaterra, e as etapas nacionais são selecionadas 30 pessoas do país para competir. Eu costumo falar que é como se fosse um Masterchef, só que em vez de cozinheiros competindo, são os cientistas, né? Aí a gente vai lá, fica uma semana de imersão, aprendendo técnicas de comunicação e como passar a mensagem e tudo mais. 2016, a Laura está acompanhando a live e lembrou ali, 2016. E aí, todas essas coisas que a gente aprendeu lá no FameLab, juntou uma galera assim, que não queria deixar isso passar, entendeu? Assim, é muito valioso para não passar isso adiante, para não usar todo esse conhecimento. A ideia minha já estava ali, a ideia na Laura também já estava ali, maturando, tanto que foi ela que teve a ideia, que falou assim, gente, lá no bar, falou assim, gente, não dá, vamos montar alguma coisa. Aí eu falei, vamos, bora. E aí a gente já começou a fazer o toró de ideias, né, para escolher um nome, falou assim, não, e definiu, olha, a gente quer que seja com linguagem fácil, a gente quer que seja divertido, que tenha a nossa cara, nananã. E aí foi nascendo, eu nunca vi um cientista, né? A ideia sempre foi levar a ciência para as pessoas de uma forma fácil, que tipo, não precisa ter faculdade para entender, sabe? Qualquer um pode entender. E é isso, a gente começou e não parou mais. O céu é o limite. É isso. Tem gente do Rio Grande do Sul assistindo a gente aqui. Quem é o próximo a responder? Oi, Gi, tudo bem? Gi Costa Fredo. Quem é o próximo a responder? Vamos na mesma ordem que você apresentou as pessoas. Oi. Então vamos lá, gente. Só quero avisar que se vocês escutarem algum barulho de fundo, não é a televisão que eu deixei ligada, não. É que aqui em casa é tudo meio aberto e meu marido também trabalha de home office, né? Home office, porque ele é dessa área que é home office, starting, enfim. E aí, de vez em quando vai, a gente fica assim, fala baixo, o máximo de baixo que ele consegue é isso. Então, a gente entende. Bom, seguinte, eu comecei no Bate-Papo com o Netuno, né, com divulgação científica, a convite da Catarina Marcolin, que é a idealizadora do blog, e a gente começou lá em 2015, assim. Até então, eu sempre achei importante, né, divulgar o que a gente fazia e tal, mas nunca tinha me aventurado por esse caminho. E aí ela sugeriu que a gente fizesse um blog com textos, e começando com o que a gente mesmo estudava, né, na universidade, nosso próprio objeto de estudo. Então, no início, éramos a Catarina, a Jana, a Caia, meninas que estudavam, né, faziam doutorado, pós-graduação lá no Instituto Oceanográfico da USP. E, obviamente, pela nossa formação, a gente pensou em fazer um blog para divulgar as ciências do mar. Porque esse é um dos pontos também, né, a gente precisa de, enfim, quer dizer, na verdade, cada um tem um ponto assim, mas a gente pensou que, poxa, vamos divulgar o que a gente sabe e o que a gente consegue. E aí a gente começou a escrever textos e convidar os amigos mais próximos, né, quem está fazendo mestrado, falou, poxa, você não quer escrever sobre o seu mestrado, explicar o que você faz como se fosse para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para seu pai, sabe? Para seus amigos, né? Porque você fala que você faz doutorado, mestrado, as pessoas falam, você ainda está estudando? Eu falei para minha avó que queria estudar, ser cientista, ela, nossa, mas você vai estudar a vida inteira, minha filha, tipo... mas na verdade é isso, né? Porque as pessoas não entendem que fazer ciência, ser cientista é uma profissão, e tem, né, várias áreas assim. E aí nós começamos, então, em 2015, fazendo os textos, a gente convidava os colegas mais próximos e fomos aumentando. No início éramos 5 pessoas, agora nós somos 19 e crescendo, provavelmente teremos mais uma pessoa no grupo. Então, atualmente nós somos 19 integrantes, 18 mulheres e um homem, o Gilberto, que é o
ilustrador mais novo do blog. Então, aí para falar das funções, assim, nós temos a maior parte envolvida com a edição, né, com dos textos, escrita, com chamar os convidados, ver o conteúdo, e temos 3 ilustradores que são super importantes, né, para chamar a atenção das pessoas para os textos, e enfim. Como eu comecei, bom, e aí a gente começou, de vez em quando, eu dei uma sumida assim logo no início, depois a gente voltou com tudo, na verdade, eu, né, sumi e voltei agora. E aí o blog tá já há 5 anos, a gente tem 220 textos escritos em português, a gente tenta fazer uma publicação semanal, e 45 em inglês, a gente está tentando se aventurar também para outros continentes. Mas agora a gente também está com uma nova sessão, eu falei do Gilberto, que são as tirinhas, né, para tentar encontrar outro público. Porque o que acontece? Aqui o pessoal tem podcast, né, e vídeo no YouTube que eu acho o máximo, e esse é o nosso sonho, a gente tem um projeto para fazer vídeos e podcasts, mas é uma coisa assim, para a gente parece bem difícil. Olhando vocês, assim, parece a coisa, né, mais fácil do universo. Mas a gente sempre fica pensando, né, como se você vai ser muito mambembe ou não, mas eu acho que o negócio é começar, porque a gente escreve os textos e tem muita procura, a gente analisa as entradas e tal, mas a gente sabe que hoje em dia vídeo e áudio, né, podcast tem uma procura, assim, muito maior, então a gente também quer chegar a um público muito maior. Como você falou, a gente quer ir onde o povo está, né? Não ficar falando com a gente mesmo. E, bom, acho que é isso, gente. Vou deixar espaço para todo mundo falar, senão começa a falar, já acontece a hora do blog, e já... Obrigada. Cláudia, parece fácil porque você vê a gente editado, né, Ana, né, Caio? Se você vira o bruto, a gente erra, é um inferno, é uma porcaria. É que depois de editado a gente parece legal, a gente parece que a gente fala linearmente tudo, que nós não erramos. Tem uma musiquinha para dar uma animada também. Tem uma musiquinha para dar o clima. Às vezes eu tenho um grupo de, 53 minutos que vira 19. O que eu cortei? Exatamente, é isso aí. Fica lindo, não tem um erro, é linear, é incrível. E só queria falar só uma coisinha assim também sobre textos, né? É isso, cada um na sua área tem as suas dificuldades, né? Para o vídeo você grava e depois você tem que editar. E você falou que, Cláudia, minha avó fala isso até hoje, se vai estudar. Então é isso, a gente quer mostrar para todo mundo que é isso, mas é um trabalho como qualquer outro, né, gente? Enfim, é um trabalho. E divulgação científica também está virando um trabalho agora, né? Sério, não é só um hobby. Para mim é um trabalho não remunerado ainda. Exatamente, podemos falar disso, não sei qual é. Se vamos seguir nessa... a gente vai seguir nessa fala. É mais trabalho não remunerado. Então, além de estudar, a gente escreve para blogs, assim, né? Ou faz vídeo para, né? Tudo sem remuneração. Professor Hamilton. Sou eu. Eu estava pensando se era eu na sequência, que eu estou dando uma viajada. Bom, o nosso grupo, Ciência Informa, ele surgiu talvez numa história um pouquinho diferente. Nós somos em 5, somos 4 professores de universidade pública, 3 lá da USP, uma hoje professora da Unicamp, e uma pessoa que está na prática profissional, mas todos com background no mesmo laboratório, fomos todos colegas de pós-graduação, amigos por muitos e muitos anos, que nos conhecemos há 20 anos, estudamos juntos quase que a vida inteira. Num certo momento, 3 de nós, o Bruno, o Guilherme e eu, entramos na academia como docentes, em 2010, eu e o Bruno, 2014, o Gui, a Fabi um pouquinho depois na Unicamp, e a Desirê seguiu na área, na prática clínica, mas também com background em pesquisa, fez o doutorado dela e tudo. E a história do Ciência Informa, ela surgiu muito mais de uma insatisfação coletiva, como
como a informação era veiculada na nossa área, a nossa área talvez seja a mais sujeita a palpite, do que ninguém vai se aventurar a falar de física quântica, né? Não, opa, desculpa, não. Mas eu acho que é menos comum, sim, talvez, do que as pessoas darem palpite sobre nutrição, por exemplo. Ai, eu sei bem disso. O meu doutorado foi em jejum intermitente. Meu Deus, todo mundo sabe muito mais que eu. É isso. Todo mundo sabe sobre qualquer coisa nutrição, né? E é a nossa área, a gente tinha essa insatisfação coletiva, tipo, não é possível que as pessoas estão ouvindo esses canais ou essas pessoas aqui divulgarem informação sobre o nosso objeto de estudo, que é a nutrição e tal. E aí a gente, absolutamente inexperiente, eu imagino que todo mundo no começo assim também, mas nenhum de nós somos mais seminovos do que talvez a maioria dos outros colegas aqui, para não falar mais velhos, e a gente não tem muita habilidade. Eu fui ter rede social há 1 ano que eu tenho uma conta no Instagram, sempre odiei, não sei mexer, odeio. Mas, enfim, aí a Desiree, que é o gatilho para essas coisas no grupo, se não fosse ela, talvez a gente não tivesse nem feito, sugeriu, criamos e tal, e num formato já datado, que era de blog, né? Uma coisa que as pessoas já não têm mais o costume de consumir, talvez como foi no passado. Isso foi em 2014, que a gente criou o blog. E mantivemos o blog por algum tempo, até o troço literalmente, né, saturar, porque assim, ninguém acessa, ninguém lê, a gente escrevendo textos enormes, super... Não sabia escrever para o público, né? Todo mundo cientista, acadêmico ali, com aqueles textos horrorosos que ninguém entende porcaria nenhuma. Fomos aprendendo a adequar os textos, mas mesmo assim não convencia ninguém a consumir o que a gente tinha para contar ali. Aí migramos para o YouTube, onde tem um pouquinho mais de aceitação, o Instagram e tal. E hoje a gente tem um alcance razoável, mas é pífio perto ainda dessas cidades que têm palpite sobre tudo nutrição, né? E que, sei lá, milhões de seguidores, de likes, sei lá como contabiliza essas coisas, vou falar bobagem aqui, mas que tem um alcance, que tem ainda, a gente vê isso muito presente, até mesmo sobre acadêmicos da área, né? O pessoal que está na graduação, o pessoal recém-formado e tal. Esse pessoal ainda tem muita ascendência sobre esse público, e é uma coisa que a gente... O blog foi criado para combater, e ele passou na nossa cabeça por diversas fases. Hoje a gente vê, como professor da USP, da Unicamp e tal, como parte do nosso trabalho, né? Pouca gente na academia ainda, pelo menos ao meu redor, eu espero que a experiência de vocês seja diferente, mas no nosso meio, ali na Faculdade de Medicina, enfim, nos meios onde a gente está inserido, a divulgação científica ainda não é vista, entre aspas, como mais uma obrigação do docente USP, né? O docente USP ainda está muito apegado na história, eu tenho que fazer a minha ciência aqui, quando muito dar uma aulinha, e é isso. E a gente quer, de alguma forma, devolver um pouco mais para a sociedade. Hoje a gente vê também o nosso canal como um pouco disso, como uma forma de devolver ou de alcançar as pessoas que, obviamente, não vão ter acesso ao conteúdo mais científico, mais careta que a gente produz ali no artigo, na pesquisa e tal. E é um motivo de muita satisfação, mas que, de novo, perto do que vocês fazem, é ultra mambembe. Não tem... A gente vai gravar para o YouTube, eu juro para vocês, senta 2, 3, nós vamos falar do quê? Não sei, aperta o play aí, e começa a falar. Mas é essa a realidade. Não tem roteiro, não tem tudo, então. Não tem nada disso. A gente fala, gente, eu tenho um aluno que ele é super, talvez vocês conheçam, o Guilherme Lui, ele tem um canal também hoje. Lógico. Um moleque sensacional, ele estuda esse troço, ele entende, ele olha pra gente. Hoje ele que edita os vídeos para nós, de favor. Ele fala assim, vocês são idiota, não é possível, como é que vocês não fazem o negócio direito, né? Que eles sabem fazer direito. Ele estudou e aprendeu. É incrível. E a gente está ainda nesse esquema mambembe, né? Principalmente comparado a vocês que fazem uma coisa mais... Mas é algo que dá muita satisfação para nós, principalmente quando a gente
ver que as pessoas recebem com carinho e pedem para a gente continuar, que elas aproveitam. Tá? Então, chega para todo mundo, chega para o estudante da área biológica, que é a nossa, mas chega para a avó, para a mãe. A gente tenta fazer um negócio bem popular nesse sentido. Boa. Agora sou eu, é isso? É você, Lívia. Mariana, eu esqueci de colocar no meu currículo, acho que eu tenho que colocar no escrito, mesmo que eu sou um orgulhoso abandonador do doutorado. Acho que isso é uma coisa que me define demais. Assim. Eu vou pegar um pouquinho a história da Ana para explicar por que isso é importante. Eu sou biólogo e eu sempre quis ser biólogo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu decidi que eu ia ser biólogo. E com 12 anos de idade eu estabeleci algumas coisas simples. A primeira é que eu não seria professor, a segunda é que eu não trabalharia com plantas. Então, isso ficou determinado na minha carreira com 12 anos de idade. Eu entrei na Unesp com 17 anos e eu tinha certeza que eu queria trabalhar com baleias e golfinhos. E no primeiro ano de graduação, no segundo ano de graduação, eu passei 50 dias trabalhando com baleias e golfinhos para ter certeza que eu não queria fazer isso na minha vida. Porque os bichos ficam na água, eu fico na terra, não dá pra ver, não rolou. Além do fato de eu ser cor-de-rosa, né? Então, praia não é um lugar que eu fico bem. Insuportável. E aí eu fiz o caminho que esperavam de mim. Acho que isso é uma coisa importante para se falar. Assim. Eu segui o roteiro prático. Eu fiz graduação, me formei no tempo certo. Aí já se espera que você entra no mestrado, e aí você não tem nem tempo de entender o que é pesquisador, e você já entra no doutorado logo depois disso. Esse, para mim, na verdade, é um dos problemas do meio acadêmico que a gente tem hoje. Eu conheço um monte de gente que está fazendo coisa por inércia, o cara nem está pensando o que ele está fazendo, e isso aconteceu comigo. Só que eu tenho um outro resultado de graduação, que quando eu estava no último ano de graduação, eu fui pai. Eu tenho uma filha de 17 anos. E isso muda a nossa vida, né? Então, quando acabou o meu mestrado, na verdade, acabou a bolsa do mestrado, eu não tinha terminado o meu mestrado, como acontece com todo mundo, praticamente, né? E aí eu usei o paraquedas do biólogo, eu fui para a sala de aula. Então, eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, que eu estava sem bolsa, eu fui para a sala de aula. E aí eu me descobri professor. E isso foi uma chave que virou na minha vida. Mas mesmo assim eu fui para o doutorado. E aí o meu doutorado competiu com aula. Até um ponto em que eu tive que tomar uma decisão, porque eu estava dando 40 aulas por semana e fazendo doutorado ao mesmo tempo. E eu estava morrendo no processo, e aí eu tive que escolher. Na verdade, eu posso dizer que eu fui um pouco covarde, porque eu deixei o meu orientador escolher por mim, porque um dia ele me chamou e falou, cara, decide. E aí eu falei, tá bom, obrigado por tudo, mas eu vou embora. E aí eu tomei uma decisão muito difícil de abandonar o doutorado, porque todos aqui que fizeram pós-graduação sabem o tanto que isso é valorizado no meio que a gente está inserido. Hoje, arrependimento zero. Eu olho para vocês e só vejo vocês como pessoas corajosas. Eu não era um bom pesquisador. Eu sou um professor razoável e era um péssimo pesquisador. Então, pelo menos eu escolhi o que eu fazia melhor. Depois desse processo, eu comecei a dar aula e aí eu participei de uma segunda experiência. Eu fui para o projeto Rondon. Eu fui para o sertão do Sergipe ensinar crianças carentes por 20 dias com um grupo de 10 alunos. E essa foi a segunda chave que mudou na minha vida, porque daí eu percebi como a educação era transformador. Nossa, eu sempre quis ir esse projeto. É maravilhoso. É uma experiência que todo mundo deveria ter, porque a gente vive nessa bolha bizarra que a gente chama de Sudeste, na bolha ainda mais bizarra que a gente chama de São Paulo, na bolha ainda mais bizarra que a gente chama de USP, Unicamp e Unesp, e a gente não sabe o que é o Brasil, não é nem o que é o mundo. Desculpa eu ser grosseiro, foda-se o mundo. A gente não sabe o que é o Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Aí eu fui para lá, voltei insano. Eu tinha acabado de comprar um apartamento com a minha esposa. A gente vendeu o apartamento, pegou todo o dinheiro, alugou uma casa e montou uma escola para crianças com dificuldade para estudar. Foi a melhor experiência da nossa vida e foi a única vez da minha vida em que eu perdi 300 mil reais em 3 anos. Ou seja, a gente perdeu todo o nosso dinheiro. Ana, não faz essa cara não, eu perderia de novo, fácil. Dinheiro eu ganho de novo. Sem suave, trabalhar é tranquilo.
isso é suave, essa é a melhor experiência da nossa vida, disparado. E aí a gente foi dar aula para crianças que têm dificuldade para aprender. Puta, foi outro negócio incrível, mas daí já antecipando, depois a gente conversa essa história. Dentro dessa empresa surgiu uma outra empresa chamada Numina Labs, que é uma empresa de divulgação científica. Eu fui convidado por um amigo de 20 anos, como você, Hamilton, a abrir uma empresa para fazer divulgação científica, que é o Rafael Soares, que todo mundo aqui conhece, quem não conhece deveria conhecer. É um puta de um cara incrível, maravilhoso, que também é um outro idealista, como todo mundo que está aqui, que acha que a gente pode mudar o mundo. Nós abrimos uma empresa de divulgação científica e eu nunca tinha pensado em fazer divulgação científica. Só que aí eu comecei a escrever para essa empresa. Então a gente começou a ter umas oportunidades de negócio e eu comecei a escrever para essa empresa. Até que em 2015 a gente teve uma ideia maluca de fazer uma reunião de divulgadores científicos na nossa escola. Só lembrando que essa escola era minha casa também, tá? Eu fiquei num quarto nessa escola. Morava eu, a Camila e a Helena no mesmo quarto. E aí nós chamamos 60 divulgadores científicos para fazer uma reunião de um final de semana em casa. Foi uma segunda experiência incrível, tem foto disso, isso está tudo documentado. E daí, dessa reunião, mais ou menos, surgiram duas iniciativas. Uma, Science Vlogs, que é um lugar que nós estamos, que é um grupo de pessoas que querem fazer divulgação científica. É isso que o Science Vlogs é. A gente está ali para chorar pitanga no WhatsApp, para pedir ajuda para a Ana, para ajudar a gente a fazer live, para trocar experiência, Hamilton, sobre roteiro, para perguntar para o Caio se o que eu estou falando de física quântica faz sentido ou não. É para isso que esse grupo serve. Isso é a minha opinião. É incrível, porque eu posso escrever qualquer dúvida lá que eu vou ter uma resposta muito boa, com certeza. E a segunda iniciativa foi o Blabologia. E aí eu vou fazer um comentário em relação à Cláudia. Você é uma insana de trabalhar com 20 pessoas. O Blabologia surgiu como um coletivo de divulgação científica, que tinha o objetivo de publicar vídeos todo dia. Falando que você é insana porque eu era o organizador, eu e a Camila, nós gerenciávamos esse projeto. E a gente publicou 365 vídeos em 365 dias, no nosso primeiro ano de canal. A gente tem vídeo todos os dias por um ano. Eu falo a gente porque nós éramos 15, a gente tinha uma agenda de publicação. Essas pessoas foram tocar seus projetos individuais, então são pessoas incríveis, estão fazendo divulgação até hoje, o Slow, o Davi Simões, a Camila Laranjeira, o Chico Camargo, que está com a gente até hoje. E quem toca o Blá Blá hoje sou eu, a Camila, minha esposa, Carlos Ruas e Pirula, que a gente faz as lives juntos, e o Chico Camargo, que é um pesquisador que está na Inglaterra. A gente continua sendo Mambembe, Hamilton. Você pode ter certeza disso. Eu não tenho ideia. A gente faz. Mambembe, não, você que não faz, cara. Uma vez, escuta essa história, só que eu já vou terminar e passar para o Caio. Só para você entender isso. O Pirula e o Ruas, eles vinham gravar na minha casa, né? Agora, infelizmente, a gente está cada um num canto. E um dos nossos colaboradores, ele não produziu o vídeo do dia. E aí a gente ia ficar sem vídeo depois de 190 dias com o vídeo todos os dias. E o vídeo saía religiosamente a 1h da tarde. Aí eu falei assim, vai ficar sem vídeo. Aí o Pirula falou, não, vamos bolar alguma coisa. E daí surgiu um programa chamado Café com Quê. O Café com Quê surgiu assim, a gente estava comendo um frango assado, e o Pirula usou o frango assado para explicar a anatomia de ave. A gente não tinha roteiro, a gente não tinha ideia de que a gente tinha que fazer aquele vídeo até 5 minutos antes de eu ligar a câmera. Então o vídeo sou eu e o Rua sentado ao lado do Pirula e ele chupando os ossos da ave, mostrando para a câmera e explicando, isso aqui é um fêmur, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Esse é o surgimento do nosso programa de melhor audiência e mais bem aceito. Não tinha plano, não tinha roteiro, não tinha nada, não tinha nem ideia de fazer esse programa. E ele continua acontecendo até hoje sem roteiro. É essa insanidade todas as vezes. Então, muitas das melhores... Oi? Falando. Eu tava lá, eu vi quando então. vídeo, eu achei maravilhoso. Café com frango. Então, assim, Café com Frango, exato, é o primeiro programa. Então, assim, não tinha nada. E aí a gente comete alguns erros incríveis. Tem um programa que a gente fala sobre a origem de palavras japonesas. E 100% do que a gente falou nesse programa está errado. Porque a gente não tinha estudado nada para falar. Então, muito do que a gente faz, e aí talvez te dando uma
dica é que essa espontaneidade atrai o público. Acho que é por isso que o pessoal gosta tanto do café. Porque ele é um grupo, é um bate-papo entre amigos. É claro que ontem a gente tinha uma especialista maravilhosa no café, que é de um nível para a estratosfera. Porque a gente não tinha estudado nada de novo e estava lá de orelhada para servir de orelha para ela, na verdade, para discutir aquele assunto. Então é isso, esse é o Blá Blá e essa é a nossa iniciativa. Desculpa, Caio, falei demais. Fantástico, fantástico. Histórias maravilhosas aí, acho que o importante é justamente isso, né, a gente falar como a gente começou para que outras pessoas que estejam vendo, às vezes elas se identificam com a sua história, com a da Ana, enfim. E assim, você falou que a Cláudia é insana por trabalhar com 20 pessoas, então você vai me achar um psicopata. Manda aí. Porque só no Via, a gente tem quase 40 pessoas hoje. Não, para. Impossível. Então, Olha, Caio, Nos cientistas engajados, a gente está com 450 pessoas. Olha aí. Não, para. Eu sou do grupo mais melhor, gente. Mais diversidade. Não é verdade. É bom. Foi no Babalogia, Caio, que eu descobri que democracia é uma merda. A gente demorou 3 meses para escolher o nome do canal e quando a gente escolheu, ninguém gostou. Então, não dá certo isso. É complicado, né? Bom, deixa eu ver como é que eu posso... Vou tentar contar curtinho a minha história. Basicamente, eu estava na graduação, comecei a fazer divulgação por texto no Universo Racionalista e, curiosamente, eu comecei a ver que as pessoas gostavam daquilo. Tipo, pessoas me procuravam, começou a entrar gente nos cursos por causa dos textos, até que, tipo, sei lá, coordenadora de curso vinha falar, tem um monte de gente que tá aqui por causa daquele seu texto. Aí eu falei, de novo? Ela é de novo. E todo ano a mesma coisa. Então, foi aí que eu comecei a realmente entender que uma divulgação bem feita, com cuidado, né, quando você está pensando na pessoa do outro lado, ela tem impacto na vida das pessoas. É um pouco do que vocês falaram aí da questão transformadora da educação. E daí para frente, fui me envolvendo com outras mídias, tanto vídeo, podcast, enfim, eventos presenciais também, que é o que a gente fazia, né, mas não via saber. E, sei lá, a divulgação tomou um tempo absurdo na minha vida. Queria aproveitar o tema da live para contar um pouquinho de um evento nosso, porque aí eu acho que já serve de gancho para várias discussões legais. No Via Saber, a gente tem um evento chamado Pergunte a um Cientista, em que, basicamente, nós levamos pessoas, cientistas, né, para as avenidas de grandes cidades aí do Brasil. Então, por exemplo, você pensa na Avenida Paulista, quem é de São Paulo sabe que no domingo ela fica fechada para os carros, e aí o pessoal pode fazer um monte de coisa lá, enfim, não dá para você ter um monte de atrações artísticas, culturais, etc., e uma delas que a gente faz é o Pergunte a um Cientista. E o que é legal desse evento? O legal é que as pessoas, elas já estão lá. A gente não precisa divulgar o Pergunte a um Cientista para ele dar certo. As pessoas já iam para Paulista para, tipo, sei lá, comprar bugiganga, para comprar brinco, não sei, qualquer coisa aleatória. E aí, de repente, elas caem na frente de um evento gratuito, super legal, e tem mesas e cadeiras para elas conversarem com, tipo, 5 especialistas de áreas super legais. Como, por exemplo, astrobiologia. Será que tem vida fora da Terra? Aí você vai lá e conversa com o Douglas Galante. Ou mesmo a Amanda Bender, né, que faz parte do... Cientista. E a Ana também fez parte. Foi? A minha melhor foto de lá... Então, aí, ó. A melhor foto de todo mundo é do Pergunte, não sei o que acontece. Ó, olha isso daqui, olha essa menina, olha a minha cara, gente. Olha a minha cara feliz, eu tô falando. Olha isso, tem tudo a ver com essa live, porque, tipo, realmente, não é a gente tentando levar as pessoas para o evento. É o evento indo aonde as pessoas estavam. E eu acho que essa foi uma sacada para esse evento que faz com que ele fure bolha, com que a gente, de fato, alcance as pessoas que a gente quer alcançar. Claro, né, tem uma questão de, por exemplo, na Paulista, não vai estar, de fato, população geral, né? Por exemplo, eu sou da periferia e eu sei que tem uma diferença nítida na média das pessoas que estão lá e das pessoas que estão aqui. Só que a gente também, tendo isso em mente, fizemos eventos tipo, no Capão Redondo, em vários lugares, na Zona Leste, em escolas, enfim. Aquela escola lá era onde? Era na Zona Leste? Na Zona Leste, a escola... Emílio Putz, eu não vou lembrar o nome. Estrela d'Alva. Hã?
Não, que eu fui. Estrela d'Alva é o nome da escola, se eu não me engano. Isso. E, assim, ficava bem longe, gente. Vocês não têm noção. A Ana sabe. Tipo, 1 hora de viagem? Foi 1h30? Furou viajamos, acho que... Gente, do busão, não, da van. Foi uma viagem. E fizemos lá, o evento foi maravilhoso, assim, as crianças adoraram. Então, eu acho que isso simboliza várias coisas. Primeiro, a gente precisa ter esse tipo de sacada, seja para divulgação web ou presencial, de que a gente tem que chegar onde as pessoas estão. Eu acho que isso é muito mais fácil do que a gente depender de, tipo, ter a força de levar as pessoas para onde a gente quer. E na internet é particularmente complicado, eu acho que dá para vocês comentarem várias coisas aí, questão de bolha e tal. E outra coisa super importante é a questão de humanizar a divulgação científica, né? Humanizar o cientista. Então, mostrar que é aquela pessoa que está comendo um frango, que é aquela pessoa que está ali na Paulista, com o filho também, filhinho pequeno, e aí você vai sentar e conversar. Então, eu acho que é isso. O Pergunte a um Cientista e tudo que vocês fazem aí de trabalho, eu acho que simboliza de alguma forma essas duas coisas. Então, acho que dá para a gente começar já a trocar umas ideias sobre isso. O que vocês acham? Boa. Achei ótimo. Eu só queria comentar que a gente também participou de um evento na Paulista, a Amandinha, que faz parte do blog também, ela trabalha com astrobiologia, não sei se vocês já conhecem, porque ela sempre A Amandinha esteve lá na Feira de Ciências que a gente organizou na Paulista, maravilhosa. Teve, e eu participei também de jaleco, né? Ela participou de tantos eventos, você viu que a gente participou, e aí a gente levou o blog, a Amanda também foi para divulgar o trabalho dela com microbiologia, e a gente levou uns bichos os bichos, né? Todo blog é bicho. Lá do Instituto Oceanográfico, que a gente normalmente utiliza nas aulas práticas, então tinha vários tipos de peixe, tubarãozinho. Cara, as pessoas paravam, assim, para ver aquilo e ficavam maravilhadas. E a gente deixava tocar. Então, olha como é a pele do tubarão. E o evento era para acabar, desmontar tudo, que tinha que levar as mesas embora, e as pessoas não paravam de chegar, sabe, de querer ver, assim. É uma coisa bem mais simples, às vezes, do que a gente imagina, né, fazer divulgação científica. Essa ideia do Caio, assim, é uma coisa que eu queria, de repente, ter perna, né? Outra coisa que a gente fala é de ter perna, para fazer todas as ideias que a gente tem na cabeça, né, e o trabalho remunerado, que também tem que continuar. Ter tempo, ter dinheiro, ter pessoal. Por isso que eu concordo que 20 pessoas é um número bom, assim, porque a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo e ter várias ideias diferentes, né, assim, para os textos. A gente tem, dessas 23 são ilustradores, então, eu acho que um dos fatos do blog fazer um sucesso, assim, nosso, um estrondoso milhões de pessoas, mas a gente tem uns posts que tem 1.500 acessos, assim, sabe, sobre diferença entre planta e alga. Eu acho que é um bom número até, né? E fora os outros posts, né? Como a gente tem 200 e poucos, se a gente multiplicar esse número, acho que é melhor do que zero, né, gente? Se a gente estivesse em casa. Assim. Eu queria falar um pouco de número. Desculpe, te interrompi, vai lá. Não, tá, só para finalizar isso. E aí eu acho que a gente também tem os textos, né, e os desenhos, que são uma parte bem essencial. Isso chama atenção, né, das pessoas para acessar, porque é a isca no Facebook, no Instagram, a gente coloca lá um desenho, uma imagem bacana, e aí, por isso que é bom ter muita gente. A gente tem a Jana, que vive, não, gente, a gente tem que postar e tem que fazer isso, e coordena os horários, sabe, alguém para ficar no pé, alguém para viajar e dar ideias, alguém para brigar, enfim. Uhum. O que o Emílio falou dessa negócio de democracia horroroso, a gente também percebeu, porque no começo a gente fez em 10 pessoas. Hoje a gente é 9 mais 13. 9 da equipe original, mais 13 colaboradores. Mas isso é muito importante. Mas o que a gente percebeu é que, tipo, é aquela velha história. Cachorro com muito dono não come, morre de fome, alguma coisa assim. Não lembro de fome. Isso. É isso mesmo. Então, aí a gente viu que tinha que ter pessoas que tomam a frente, sabe? Que organizam o rolê. Sim. Eu acho que é isso, sabe? Tem que ter essas pessoas, mas tem que ter a galera. O Nunca Senti sem a galera, sem as 9 pessoas, mais os 13 colaboradores e o editor, porque a gente tem ainda também um editor que ajuda nas thumb e tal, todo o negócio, o visual, tudo que ele faz é maravilhoso.
sem isso, mano, não dá. Eu e a Laura que aparece ali, ó, na cara. Ali. Às vezes tem outros, tá? O Raimundo, o João que aparece. Mas sem toda a galera, putz, não tem. Se a gente não fizer acho que meu ponto... Acho que o meu ponto ele é bem esse, assim. O Blá Blá ele surgiu como uma utopia democrática. E esse foi o primeiro problema que a gente encontrou. Porque ao mesmo tempo em que todo mundo queria fazer, todo mundo tem outras responsabilidades porque ninguém vive disso. Então, o meu problema, eu queria ter gente trabalhando comigo. Eu acabei de contratar um editor que vai trabalhar comigo. Eu queria contratar redatores para trabalhar comigo. Porque eu acho que organizar essa galera é a loucura. A loucura não é ter todo mundo trabalhando. Eu queria ter uma equipe de 100. Eu queria chegar no meu estúdio, ter 30 roteiros, eu gravo tudo, pego e vou embora. Tá lindo, maravilhoso, perfeito. Ao mesmo tempo em que eu acho isso, e só para complementar esse raciocínio, o Globalogia teria 12 vídeos no primeiro ano se não fosse a nossa equipe de 15. O nosso projeto só foi possível por causa da equipe. A minha grande dificuldade era liderar todo mundo, mas eu acho que eu queria falar de outra coisa agora. A Cláudia falou de números. Eu acho que números são uma ilusão que a internet oferece para a gente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o projeto do Caio na rua, o projeto da Cláudia quando ela vai para a rua, ele tem um efeito completamente diferente de um vídeo do Blablalogia que tem 15 mil visualizações. É uma interação com o público que é completamente diferente e ela é menos transformadora. Aquela menina que a Ana mostrou, conversando com ela sentada na mesa, a Ana mudou a vida dela e ela mudou a vida da Ana. E eu não tenho esse poder com 10 mil pessoas assistindo o meu vídeo no Blablalogia. Do mesmo jeito que eu não tenho o alcance que a tirinha vai ter. Do mesmo jeito que eu não vou ter o alcance que o texto vai ter. Eu acho que são públicos diferentes com objetivos diferentes. Eu já fui muito cara do número, de pensar, o canal tem que crescer, o canal precisa disso, o canal precisa daquilo, até a hora que eu percebi que é melhor você ter 10 pessoas lendo o texto da Cláudia de verdade, do que ter 1000 pessoas vendo o meu vídeo, que vão assistir 3 minutos de um vídeo de 15 e vão deixar um comentário me xingando, ou elogiando, ou qualquer coisa ali, e não viram o conteúdo inteiro. Então, acho que isso é uma coisa primordial para a gente entender de divulgação. O cara que entra para ler o texto sobre nutrição, muitas vezes ele está muito interessado em nutrição, e ter esse texto é fundamental para essa pessoa também. Acho que isso é muito importante nessa discussão que a gente está tendo agora. Eu concordo plenamente. Sim. Mas a vida das pessoas nem tá sabendo. Eu tenho certeza que você recebe e-mails. Posso ler aqueles 2 que eu falei, que eu leria? Vai lá. Gente, muito assim, são coisas que, assim, fazem valer todo o nosso tempo, sabe? Todo o nosso tempo que a gente gasta, domingo que eu fico editando vídeo aqui, a gente fica fazendo roteiro e tal. Porque, assim... Só eu queria corrigir uma coisa, Ana, antes de você ler, quando a gente fala que a gente não ganha com divulgação. Não é que a gente não ganha, a gente gasta. Eu gasto muito dinheiro para fazer divulgação. Eu gasto dinheiro com internet, com luz, fazendo placa de isolamento de som, comprando câmera, comprando microfone. Eu gasto muito, sem contar o tempo que a gente gasta com isso. Exatamente. Desculpa, Ana, te interromper. Tá vendo esse anel bonitinho, essa luz maravilhosa que vocês estão vendo aqui no meu cara? É um ring, não é barato. Tem câmera, tem programa de edição, pacote. Não é barato. Mas, enfim, gasto também muito. Mas isso daqui, vale muito rapidinho. A pena. Eu vou só colocar para carregar aqui e já volto. Continue. Tá bom. Vai lá. Foi num vídeo que a gente falou sobre por que o álcool 70 mata bactérias. Eu vi esse vídeo. E foi antes da pandemia, gente. A gente faz 1 ano esse vídeo, mais de 1 ano que tem esse vídeo. Um moço falou assim: se tivesse exemplos claros assim, eu nunca teria reprovado nessa matéria. Parabéns, vocês fazem um ótimo trabalho. Gente, exemplos. Esse daqui, E mais de 5 anos depois de sair do ensino médio, finalmente estou entendendo alguns conceitos básicos de química. Obrigada, meninas. Cara, isso é sensacional. Então, eu queria pegar isso daí como gancho para a próxima pergunta, porque colocaram aqui, fizeram uma pergunta, o Marcos Cauê, queridíssimo,
lançou a pergunta seguinte: como fazer e consumir ciência desde o ensino básico? Porque é o seguinte, ele está falando que a divulgação científica sempre foi importante, mas nesse governo obscurantista é mais importante ainda. Como fazer com que as crianças tenham acesso a esse conteúdo, por um lado, e aí eu vou engatar numa outra coisa. Existe uma discussão entre cientistas se o importante é chegar com a ciência nas crianças ou nos adultos, né? Porque tem aquele pesquisador americano que me fugiu o nome dele agora, grande divulgador de ciências, físico e tal, esqueci o nome dele. Não é o Carl Sagan. Neil deGrasse. Neil deGrasse, exatamente. Que ele fala o seguinte: eu não quero esperar essas crianças crescerem. É claro que a gente tem que ensinar ciências para as crianças, mas eu não quero ter que esperar essas crianças crescerem, porque são hoje os adultos que tomam as decisões sobre o financiamento da ciência, que tomam as decisões eleitorais, por exemplo, votam e tal. Então, eu quero chegar nesses adultos na divulgação científica. Então, como dosar? A gente faz conteúdo para chegar nas escolas ou faz conteúdo para chegar nos adultos? Boa pergunta. Eu acho que as coisas não são de maneira nenhuma excludentes, né? Na verdade, o ideal seria compatibilizar isso tudo como estratégia de educação, como política educacional do país. O ideal seria que se priorizasse ambas as coisas, ambas as estratégias, né? Quando o sujeito fala que ele não quer esperar as crianças crescerem, porque são os adultos que tomam a decisão, ele tem, obviamente, o viés de, eu preciso educar esse povo agora, porque esses caras vão determinar diretrizes políticas que podem até dizer como é que eu vou abordar isso no ensino básico, no ensino fundamental. Então, eu não vejo de maneira nenhuma como excludente, eu vejo as duas como absolutamente necessárias. A gente falava, vocês falavam das experiências de vocês e dessa coisa da divulgação e tal, e de novo, talvez por eu estar há mais tempo na academia, eu vi essa coisa acontecer e a divulgação científica passar a ter bandeira e ser um negócio que, temos que fazer e tal. Mas antes, o cientista, o que ele menos queria era esse contato com o público mesmo. Ele queria um certo, não sei nem se inconsciente ou consciente, mas um certo endeusamento. Eu estou aqui no meu laboratório, não me enche o saco e tal, não tenho que te dar satisfação, etc. e tal. E talvez o calo apertou um pouco quando as pessoas falaram, mas peraí, cara, eu não preciso de você, não sei nem o que você faz, né? E aí, talvez eu precise explicar para esse povo o que eu faço para me mostrar necessário. Haja vista o cenário atual, né? Mas se, obviamente, a gente tivesse como cultura de educação, como política de educação, a inserção da ciência desde o início do processo educacional da criança, obviamente que a forma como se consome ciência ou como se vê a ciência na sociedade, no indivíduo adulto, ela seria completamente distinta. Se eu pegar meus pais, esses caras não tiveram acesso a absolutamente nada relacionado a isso, né? E até hoje, a avó da Cláudia pergunta se ela vai continuar estudando o resto da vida. Não é culpa dela, mas certamente ela não foi exposta a isso e, obviamente, o que ela concebe de ciência, do papel da ciência no mundo, é absolutamente distinto ou absolutamente distante do que a gente gostaria que fosse. Então, de maneira nenhuma, acho que são excludentes. Nós temos sim que educar as pessoas agora sobre o que é ciência, para que serve, como distinguir, como ter senso crítico, como... O que é o método científico, né? O que é um método científico, como julgar, como separar o que serve, o que não serve de informação, mas a gente não pode esperar as pessoas crescerem também para que a gente ensine sempre a pessoa que cresceu sem essa formação e tentar convencê-la ou convertê-la, né, de um estado absolutamente descrente ou de uma concepção incorreta sobre o que é ciência e não inserir isso já nas fases mais precoces de educação. Acho que as duas coisas, na minha concepção, são absolutamente
desejáveis e necessárias. Eu vejo assim, pelo menos, não vejo como antagônicas. Alguém mais Mas acho que a gente tem que tomar... eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu concordo 100% com o que ele falou. Não tem... eu tenho dificuldade para fazer material de divulgação científica para crianças, talvez porque eu não seja uma criança mais, porque eu sou uma criança de 40 anos. Todos somos, cientistas, todos somos crianças. Também. Mas eu acho que essa discussão ela é muito pertinente, eu concordo 100% com o que foi falado, mas voltando para o momento político que a gente está passando, em que a gente vê discursos da equipe de educação no sentido de, vamos abandonar uma geração e vamos dar uma começada em tudo de novo aqui do jeito certo, vamos tirar esse marxismo da escola e vamos começar com as crianças pequenininhas para ensinar de novo. E tem muito esse conceito quando você começa a conversar com as pessoas de, essa galera aqui, ó, essa molecada de 15, 16, 17 anos aqui, vamos deixar eles um pouquinho de lado e vamos focar nas criancinhas de novo para formar um mundo melhor. Mas eu concordo com o que o Hamilton falou, a gente não pode fazer isso, a gente tem que pegar todo mundo, tem que pegar a minha avó para ensinar para ela o que é ciência. Acho que a Cláudia que falou, o melhor exercício que você pode fazer para ver se você está fazendo divulgação científica bem é explicar para sua avó. Se ela te explicar de volta e tiver certo, mano, você tá perfeito. Acho que eu sempre fiz isso. Peguei o meu texto e entregava para minha mãe. E a minha mãe é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas ela não é cientista. Aí eu entregava para ela e falava, mãe, lê aí. Não entendi esse pedaço aqui, então não tá bom ainda. Ô mãe, lê de novo. Agora esse pedaço tá melhor, mas esse outro aqui eu não entendi. Falando da live de ontem, eu fiquei maluco a hora que uma criança de 8 anos mandou uma pergunta pra gente. Então, acho que a gente teria que trabalhar com todas as gerações, eu concordo plenamente. E acho que a gente tem que se posicionar desse jeito, falando que a gente não tem que abandonar ninguém. Não temos que seguir o que esses malucos estão falando de que, não, agora a gente vai fazer educação de direito. Essa molecada aqui tem que ficar de lado. Não, ninguém tem que ficar de lado. A gente tem que lutar por todo mundo. Porque é essa molecada que vai voltar daqui a 5 anos. Né? E talvez esse seja o objetivo, inclusive, né? É essa molecada que vai escolher quem tá lá daqui a 5 anos. Então eu preciso ensinar esse cara a ser crítico hoje, para daqui a 5 anos, ele não fazer e não deixar a merda que a gente tá acontecer de novo. Desculpem falar desse jeito, mas a gente precisa entrar nessa... É verdade, ó. A gente precisa entrar nessa luta agora para ensinar essa molecada a ser crítica. E acho que essa é a grande dificuldade, é ensinar o moleque a ser crítico. Não ensinar o que eu quero para ele, não ensinar o que eu penso para ele, ensinar ele a pensar sozinho. Eu concordo com o Hamilton, ele está certíssimo, a gente deveria pegar todo mundo. Pensar na escola, pensar no adulto, pensar no adolescente, como que a gente acessa todo mundo para ensinar as pessoas a terem pensamento crítico e pensamento científico e assim por diante. E não só isso, né? Tem uma só um minutinho, assim, tem uma questão da seguinte, uma questão prática, qual é o conteúdo para essas várias faixas etárias? Eu vou dar um exemplo particular. Eu fui convidada para fazer uma palestra sobre Covid, mas para 2 públicos diferentes, na mesma comunidade. Então, eu vou dar uma palestra para as crianças numa escola e para a comunidade em outro momento. É o mesmo assunto, mas são abordagens diferentes. É essa a questão. Mas eu concordo também, realmente comigo, a gente precisa encontrar formas de chegar em todas as faixas etárias. Só pegando um pouco do gancho do que o Emílio falou, políticas públicas são importantes para que a divulgação científica e a ciência cheguem nessas várias faixas etárias. Sim, sem dúvida. Eu queria, então, lá no blog, por exemplo, a gente tem o blog dividido em seções. Então, a gente tem a seção Ciências do Mar, que a gente realmente tenta falar, né, sobre o que a gente pesquisa, ou a gente lê um artigo muito interessante, aí tenta traduzir isso, né, para explicar para as pessoas, ou, como eu falei, a gente chama o próprio cientista para explicar a pesquisa dele, e a gente tem uma seção que se chama Descomplicando. Esse artigo da Alga que eu falei, por exemplo, é de lá, e eu suponho que ele seja muito acessado porque as crianças, eu acho, né, é suposição, porque a gente não tem como saber quem acessa
devem pesquisar alga, planta na escola, ou até na faculdade, não sei, dependendo da área, e vai para lá, assim, sabe? Então, a gente criou esse Descomplicando para tentar ajudar as pessoas, a gente fala que é mais jovens, assim, né? A entender melhor esses termos de oceanografia, biologia marinha, para que elas entrem nesse mundo. E aí, se você não for da área, não seguir, mas que pelo menos você entenda o contexto das coisas, né? Isso agora está sendo super importante, que a gente está na década dos oceanos, vai começar ano que vem, mas agora já está na divulgação da década dos oceanos, e o Bate-Papo com Netuno faz parte desse grupo, né, da divulgação, através da Jana Del Fader. Ela entrou no grupo e fez questão de levar o bate-papo, porque ela até falou, bom, se eu sair por algum motivo, vocês, né, alguém vai continuar lá. E a gente, então, essa é a nossa tentativa de alcançar um público mais jovem, assim. E, ao mesmo tempo, a gente promove outras discussões na academia dentro do Vida de Cientista, que aí mostra as mazelas de fazer ciência, ou a parte boa, né? Em geral, tem muita mazela, assim, que eu estava olhando. Mas para mostrar para as pessoas como não é fácil, né? Por exemplo, agora, com a Covid, muita gente que foi fazer Ciência Sem Fronteira ficou sem bolsa no meio da pandemia, teve que voltar, sem apoio do governo, sem saber se tinha que devolver o dinheiro, porque você não pode voltar, né, antes do prazo estabelecido, mas se você está na pandemia, enfim, esse tipo de mazela. Então, boa parte disso deve ser as pessoas da própria academia que as veem, mas eu acho que a gente também consegue mostrar isso para um outro público, para mostrar o que acontece, né, na universidade, e para quem está dentro da universidade, enxergar esses tipos de problema, o mesmo com a divulgação, e, enfim, resolver essas coisas de verdade. Por exemplo, a gente também traz o tema de mulheres na ciência, que aborda a questão de gênero, representatividade, né, como as mulheres sofrem preconceito, assédio, enfim. E eu acho que isso tudo traz essa discussão para a academia, que é super importante, assim, né? Tipo, por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, no caso do assédio às mulheres, muitas mulheres desistem de fazer ciência porque elas têm poucas oportunidades, né, nessa área. Você entra para fazer o doutorado, o professor fala que você não pode engravidar, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ter quase 30 anos, né? 30 e poucos, enfim, dependendo da idade que você começou a estudar, vai fazer pós-graduação. E a gente sabe que as mulheres são as que são mais envolvidas com essa parte de ensino, educação, né? Até pela própria, assim, uma característica, não todas as mulheres, enfim. Aí começa a falar assim, vou começar a me enrolar, que eu vou falar, não, isso é uma coisa machista, feminista, enfim, dos estereótipos, mas não é bem isso, assim, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma diversidade na universidade para conseguir pensar em tudo isso, né? Como levar a ciência para as crianças. É muito difícil falar de ciência para criança. Há uns 4 anos atrás, eu fui uma das que fugiu da licenciatura. Assim como a Emília, eu falei, não vou ser professora, porque mas é porque eu tinha uma experiência de que ser professora era só pegar o livro-texto e repetir, entendeu? Que eu não ia ser a pessoa que faria ciência. Então, se eu escolhesse ser professora, eu só ia repetir o que as pessoas faziam. E olhe lá, ainda com muito atraso. Mas aí, com o tempo, fazendo ciência, principalmente por causa do blog, com a minha experiência também, eu dei aula em cursinho popular, que tem lá na FEFELESH. Então, isso fez enxergar as coisas de outra maneira, educação de uma outra maneira, que ela pode ser transformadora, sabe? Não precisa ser como a educação que eu tive, que era de decorar o livro-texto, sei lá, os afluentes do Amazonas, sabe? Tipo, decorar um monte de nome, coisas assim. Então, eu fui fazer esse estágio e eu percebi como é difícil você explicar para uma criança algum termo científico sem usar jargão, porque você não vai falar, né? Não estou falando com cientista, ou nem com um adulto, que já tenha pelo menos alguma experiência de vida, e também não falar de um jeito errado, sabe? Eu acho que o nosso problema de chegar nos pequenos é a linguagem, assim como a Mariana falou, né? Então, talvez tinha que ter pessoas pensando, acho que na verdade existem, né? As pessoas que desenvolvem livros científicos, o pessoal que está na internet agora, pensa como levar esse conteúdo, enfim. Por isso que diversidade é tão bom, a gente tem que ter pessoas pensando nos adolescentes, né, agora, como levar esse conteúdo para eles, nos pequenos,
Então, eu acho que a resposta é sempre diversidade, assim, cada monte de gente atuando em diversas áreas. Sim. E quem sabe consegue. E eu posso adicionar aí mais uma perguntinha antes de vocês continuarem respondendo essa? Pode, claro. E que políticas públicas poderiam ser feitas, assim, para estimular a divulgação científica, tanto para crianças quanto para adolescentes? O Bruno Ipaves, querido Bruno, está sugerindo a criação de um portal onde todos os canais de divulgação científica entrem lá e tal, não sei o quê, para... Tem muito conteúdo bom na internet, mas tem muita notícia falsa. Então, esse portal seria usado por professores de alunos de ensino fundamental e médio. É uma ótima ideia. Nem te digo quem foi. Eu tenho uma opinião completamente diferente dessa. Opa. Eu acho que o que falta é uma coisa só. E eu falo isso lá no grupo várias vezes, que é grana. Para mim, e aí eu estou sendo bem sincero, para mim é uma questão de profissionalização do trabalho que a gente realiza. A gente tem um problema muito sério com todos nós que estamos aqui nessa live, que divulgação científica é uma parte voluntária do que a gente faz. E apesar da gente fazer essa parte voluntária com a maior qualidade possível, ela é limitada pelo tempo que a gente tem para se dedicar a isso. Então, para mim, que eu sei que todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem tudo, e é justamente essa questão, entre estar aqui, tendo essa conversa com vocês, e eu tinha avisado a Mariana que eu tinha aula hoje à noite e foi cancelada, ainda bem, eu posso ficar aqui com vocês. Mas eu estaria em aula agora, porque eu fui convidado para fazer um curso de 4 semanas, que ajudou eu a pagar os boletos aqui de casa. Então, para mim, quando a gente fala de política pública, para mim, quando a gente fala de apoio, a gente precisa sempre passar por grana. Claro, sim, mas é nesse sentido que eu estou perguntando. Então, porque daí a gente pode ser profissional. Aí eu posso contratar um editor, eu posso contratar alguém para me filmar, porque eu me filmo sozinho. Eu não estou vendo o que está acontecendo na câmera, muitas vezes. Aí eu fico 40 minutos gravando, vou ver e eu filmei tudo errado. Quantas vezes isso já aconteceu? Porque a câmera que eu tenho não tem o visor que vira para mim. Então, parece bobo, mas essa é a nossa rotina. Eu não sei editar, eu tenho que gastar horas para editar. Então, eu entendo que um portal ele é interessante, eu entendo que uma curadoria é interessante, mas para mim a questão mais importante é grana. Eu quero uma empresa me pagando para eu me dedicar para fazer isso, entende? Ou joga um pouco para o poder público, né? Desculpa. Não, poder público, ou estratégias de poder público para isso. Mesmo porque o nosso trabalho, de certa forma, está fazendo algo que o Estado não faz. A gente está meio que atuando como terceiro setor em algum sentido. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, isso que o Emílio falou é super importante. Eu não sei se as pessoas que não trabalham com divulgação pegam. E eu vou dar um exemplo bem claro. Pensa num canal aí que divulga fake news e, sei lá, no YouTube tá bombando, com milhões de inscritos. Talvez vocês não saibam algum, mas procura um termo física quântica que vocês acham aí. Esses canais, eles são profissionais. Você vai ver, eles publicam quase todo dia. E publicam numa qualidade de áudio, de vídeo. Eles têm um cenário bonito, enfim. Então, como que a gente vai competir com esse pessoal se a gente tem menos tempo, menos recursos, sabe? Tipo, não tem equipamento. Então, acho que a ideia toda é lembrar que, quando a gente está falando de divulgação na internet, a gente está no meio de uma competição. Uhum. E essa competição ganha quem está atuando melhor conforme a plataforma. Então, tipo, no YouTube, você tem que publicar bastante, tem que ter qualidade. Então, tudo isso, acho que a gente esquece. Quando a gente está falando, assim, de grana, não é uma questão da gente ficar rico. É meramente conseguir trabalhar, igual professor. É meramente ter condições para trabalhar. Então, acho que é por aí. Sim, então, tem uma outra questão de que quando a gente está competindo com esses canais que tem recursos, que tem todo background por trás, além disso... Sabe-se lá da onde vem esse dinheiro, né? Sabe-se lá da onde. Exato. Na verdade, a gente... Pessoas que querem desinformar mesmo, a ideia é essa. Então, proposital, é estratégia. Ainda tem um negócio de que, assim, às vezes as pessoas querem a resposta que a ciência não pode dar, mas aquele canal de pseudociência dá. Porque a ciência tem todo um método e tal, e demora, e quer uma resposta, e quer a cura para o câncer agora. Ah, não, mas aquele canal vende água dióxido de cloro para curar do autismo, sabe?
É a resposta que a Sim. ciência não dá na hora, então é difícil de competir. Ele pega o Porque clique. as pessoas gostam da explicação, sim. É então, atraente. Mas sobre isso, o que eu vou falar não invalida nada do que vocês colocaram, tá? Não tem como discordar do que vocês colocaram aqui, pelo contrário. Mas se a gente for pensar em política pública, em política educacional, se a gente trabalhasse autonomia, espírito crítico das crianças desde a formação, a capacidade das pessoas em geral em separar a boa da má informação estaria mais preservada ou menos comprometida sem a necessidade da gente ficar tirando água do barco. Né? Porque o que a gente tenta fazer, o que o Ciência Informa tentou fazer, como eu contei para vocês, é tirar água do barco. Né? Só que com a canequinha, um barco com um rombo do tamanho de uma banheira e a gente com a canequinha tirando água. Eu vou citar um nome só para te ajudar. Um barco com um buraco do tamanho da Gabriela Pugliese e você com uma canequinha tentando tirar. Isso. Não, desculpa, não quis. É só para a gente ter uma noção de tamanho de buraco. Mas é isso. Essa é a dimensão que as pessoas têm, né? Uma pessoa que é referência para assuntos de saúde. Claro. Mas como assim? É um negócio descabido. Mas houvesse um espírito crítico mais desenvolvido, uma capacidade de autonomia da criança desde a fase inicial de formação, talvez essa pessoa não tivesse espaço. Então, claro que para a gente jogar água para fora do barco, não com a canequinha, mas pelo menos com balde, a gente precisa de mais apoio, de mais recurso e tal. Mas eu não vejo essa como a solução. A gente não vai conseguir tirar água o suficiente. Não é interessante que deem para nós uma bomba de sucção ultra poderosa. Não é interessante. Né? O interessante é deixar mesmo a gente com a canequinha na mão. Né? Então, eu vejo isso sob uma outra perspectiva. Se a gente está falando de política institucional, a política educacional do país tinha que ser diferente, tinha que priorizar a autonomia, priorizar o conhecimento e tal. Mas a gente vê que tem escolas que, enfim, a situação do ensino como um todo, ainda mais sob a gerência atual, ou sob a ingerência atual, tá numa situação de descontrole completo, né? Enfim, acho que deu para entender a ideia, né? Eu queria pegar isso que você falou. Já pode, por favor, Caio, eu falo demais. Não, pode falar, depois eu pego. Não, eu queria pegar o que ele falou e juntar com o exemplo da Cláudia. O primeiro em relação à educação, e você tem toda a razão, quando a gente pega países, eu odeio o termo desenvolvido e em desenvolvimento, eu acho asqueroso, mas quando a gente pega países em que a gente tem índices educacionais maiores, então quando a gente mede educação, por exemplo, falar sobre quarentena para essas pessoas não é difícil. Você não precisa ficar martelando 1000 vezes na cabeça da pessoa que ela tem que ficar em casa para se proteger e proteger quem está em volta, porque ela tem pensamento crítico que ela aprendeu na escola, e a hora que eu falo isso uma vez, o cara, olha, faz sentido, ciência faz sentido, ficarei em casa. O Leon e a Nilce, que são incríveis e são nossos colegas, moram no Canadá. Meus filhos amam esse canal. Não, eles são maravilhosos. E eles falam o primeiro caso de Covid na província deles. O cara voltou com sintoma e ele entrou em quarentena sozinho antes dos caras chegarem nele. E aí ele colocou a família dele em quarentena inteira e isso evitou que você tivesse um boom de Covid na província inteira. E isso é só educação básica. Então esse é um ponto que eu concordo plenamente com você. A segunda coisa que é o que a Cláudia falou, e aí ela falou assim, eu não quero parecer... Não, é assim, ó, quando você falou de as mulheres trabalham com educação. E assim, ó, os dados mostram que quanto menor a criança, maior a presença de mulheres na sala de aula, e conforme essa criança vai ficando mais velha, maior é a presença de homens na sala de aula. Até a hora que a gente chega na universidade, e apesar das mulheres fazerem parte de 50% da pós-graduação, elas equivalem a 15% dos professores, principalmente nos cursos de ciência dura. Então, a gente está falando de física, química, biologia e tudo mais. Isso gera um problema muito grande, no meu ponto de vista, quando a gente está falando de quem está ensinando a criança, e longe de falar mal de mulheres, pelo amor de Deus. É que quando a gente pega os dados dos nossos canais, o nosso público é majoritariamente masculino.
porque a nossa sociedade fica batendo na tecla de que ciência não é coisa para mulher. Ou seja, quem está ensinando a criança não entende ciência, porque estruturalmente a gente está construindo uma sociedade que fala que ciência não é coisa de mulher. E aí a gente tem essa bola de neve em que a gente não ensina para a criança o que é ciência, porque muitas vezes a professora que está se matando lá na sala de aula, ela não sabe direito o que é ciência. E aí o que você falou de diversidade... Os professores de física do Brasil não têm formação em física. 70. Então, isso. E aí quando você fala de diversidade é fenomenal, assim, e é o caminho que nós divulgadores temos que tomar. A gente teve uma discussão nos últimos 15 dias lá no nosso grupo do Science Vlogs, qual era o nosso papel para aumentar a diversidade no que a gente faz. O que a gente ia fazer? O que eu, homem branco, cor-de-rosa, de classe média, cheio de privilégios, ia fazer? Porque é só colocando a Márcia lá no nosso canal ontem, não foi por diversidade, tá? Porque ela é uma mulher incrível, mas que por acaso é mulher, ela é uma pesquisadora incrível, que por acaso é mulher, que a gente vai aumentar essa diversidade no nosso canal e vai permitir que essas pessoas tenham acesso à ciência e vão chegar lá na escola. Mas talvez sem uma política de educação mesmo, a gente esteja tirando com a canequinha. É triste pensar nisso. Vou chorar ali no cantinho e já volto. Eu só quero fazer uma defesa, assim, do que eu falei que eu não queria aparecer, não, feminista, eu sou bem feminista, era só porque na hora o meu... Somos todos feministas, isso aí. Era só porque na hora eu comecei a defender o jeito que as mulheres, em geral, até pela sociedade, a gente pode marcar uma outra live. Sim. Tem esse jeito mais, assim, mais mãe, mais cuidadoso, né? E aí, essas pessoas são mais preocupadas, às vezes, em divulgar, assim, educar. Né? Claro. Aquela professora mãezona, mesmo na faculdade, que recebe os alunos e conversa, mais preocupada com o dia a dia do que os professores homens, assim, foi mais... Sim, certíssima. Mas esses números todos são exatamente isso. Quanto mais a gente cresce na carreira, menor o número de mulheres em posições de comando, né, de tomada de decisão. Aliás, só para fazer uma divulgação aqui, o pessoal, as meninas do Bate-Papo com Netuno têm um material muito bom sobre essa questão da mulher na ciência. Elas fizeram levantamentos do número de mulheres em cada área, nos vários degraus, graduação, pós-graduação, professora, diretora de departamento. Elas fizeram um levantamento maravilhoso. Tem vários textos sobre mães na universidade. Muito bom. Eu queria só voltar um pouquinho rapidinho naquele negócio da educação e do investimento público, né? Uma coisa que eu acho que pode ser prática, porque, assim, essa questão de arrumar a educação básica está muito distante. A gente tem que concordar que, precisamos melhorar muita coisa ainda para, de fato, conseguir chegar lá, mas precisa começar. Isso não é desculpa para não fazer também. Porém, nesse meio tempo, o que acontece, né? Tipo, até resolver, o que a gente pode fazer? Eu penso que, assim, como as pessoas, elas terminam o ensino médio e depois elas não vão mais para a escola, elas não estudam por conta, elas meio que se alienam no sentido de elas foram preparadas, se foram, para um mundo que não vai existir mais daqui a 10, 20 anos. E elas vão ficar 10, 20 anos sem ir para a escola. E os problemas, assim, eu sou um entusiasta de tecnologia, e a gente vê que os problemas, eles vão surgindo, deepfake, você tem, enfim, problemas de segurança digital, uma série de coisas. Então, eu penso que uma alternativa poderia ser uma espécie de oferecimento de cursos para novos problemas que a gente está enfrentando aí seja pandemia, seja questões de tecnologia, questões éticas novas que estão surgindo, ou que já eram antigas, mas que naquela formação as pessoas não tiveram. Então, acho como se fossem matérias não obrigatórias, e aí as pessoas que quiserem se inscrever, podem se inscrever. Então, acho que esse é um jeito aí não de resolver, mas de melhorar um pouquinho esse negócio das pessoas que ficaram, 20 anos sem estudar, sabe? E é super comum. Não sei se você falou isso, desculpa, agora me veio à cabeça quando a gente tem o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, não sei se seria interessante fazer alguma parceria, assim, com as escolas. Mas aí eu acho que volta um pouco no que o Emílio falou de grana, e volta, né, com a questão da perna, então, a gente tem as ideias, no meu caso, ia ser lindo, eu já pensei várias vezes em educação de jovens e adultos, mas não consigo
sair para lá mesmo, porque não sobra tempo. Se eu for, eu vou precisar parar de trabalhar e aí não vou ter a grana. Esse é o problema. Mas olha, a ideia, eu acho que a gente tem que vir com as ideias e aí alguém aqui vai escutar de repente, né? Mariana está aqui, gente, cientistas engajados, a gente tem as ideias e alguém leva adiante. Eu acho que é por isso que essa pergunta não foi despretensiosa, digamos assim. Na verdade, como todo mundo aqui que acompanha o canal já sabe, os cientistas engajados têm por objetivo eleger cientistas, e a gente precisa de elaboração de políticas públicas para as várias áreas. E, obviamente, que quem melhor para dizer que tipo de política pública pode ajudar a divulgação científica, que a gente acredita que é uma coisa importante, fundamental e tal, do que os divulgadores de ciência. Então, é mais ou menos essa a ideia. Várias ideias maravilhosas surgiram aqui agora. Parcerias com as escolas são importantes. Uma das coisas que a gente tem discutido no grupo da coordenação dos cientistas engajados é de que forma que as prefeituras podem ajudar na divulgação científica, seja abrindo os espaços escolares para divulgação, seja com editais para divulgação científica nas ruas e tal, porque a divulgação científica é importante na internet, fantástica e tal, mas isso chega na cidade, nos centros urbanos, de uma forma que nas áreas mais afastadas chega de uma forma tem menos impacto, né? Então, assim, os centros urbanos têm essa necessidade a gente que mora nos centros urbanos tem essa necessidade de entender um pouco mais de ciência, né? E, então, a ideia é trazer essa discussão para dentro das prefeituras também, né? Porque a gente discute ciência com o governo federal, a gente discute ciência com o governo estadual, que em São Paulo, por exemplo, tem financiamento, o governo estadual, mas as prefeituras dificilmente entram nessa seara. De que forma que as prefeituras poderiam entrar nessa seara? Ajudando, na minha opinião, ajudando a divulgação científica. Ótima ideia. Prefeituras nos dentro disso que você falou. Vai lá. Não, era só isso, eu estava pedindo dinheiro mesmo. Prefeituras, prefeituras do Brasil. Vocês precisam de conteúdo, nós precisamos de dinheiro, uma parceria perfeita. Concordando com você, Mariana, eu estava conversando com um professor ontem da Federal de Ceará, se eu não me engano. Eu tenho que lembrar de onde ele é. E aí ele estava me perguntando se eu estou dando aula online, né? Então eu continuo professor e eu estou dando aula nos mesmos horários de aula que eu dava antes. Então eu ligo aqui essa câmera do jeito que eu estou com vocês, os meus alunos entram nas casas deles e a gente tem aula mesmo, assim, eu compartilho tela, a gente faz prática, é aula. Aí ele falou para mim, aí ele me perguntou, você está dando aula? Eu falei, eu tô, e você? Ele falou, cara, eu não. A média de renda dos meus alunos é de 1,5 salário. Eles não têm nem computador, nem internet em casa. E nós estamos falando de alunos da Federal. A gente não está falando de alunos de uma faculdade particular no sertão. Não, a gente está falando dos melhores alunos da região deles, que foram selecionados. Melhores, entre aspas, vamos. Mas eles não têm acesso ao meu vídeo. Ele não tem banda para assistir um vídeo 4K que eu filmo aqui na minha casa, todo cheio de frescura, e que vai acabar com a internet dele de ficar assistindo um vídeo nosso. Acessar essas pessoas é importante. Mas eu acho também que tem uma outra coisa que como política, que ajudaria a gente a conseguir grana, talvez. Que é a desburocratização de apoios a projetos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado a gente estava na Unilever, fazendo um projeto para a Unilever de 3 milhões de reais. A Unilever tinha essa grana e a gente ofereceu para eles, vamos pegar um edital para você dar essa grana para a gente fazer esse projeto em que a gente vai levar a ciência para 30 municípios durante um ano desse jeito, projeto desenhadinho, e a Unilever olhou e falou assim, não, se envolver qualquer coisa do governo, nós não queremos. Eu prefiro te dar a grana, tá aqui, tá aqui o dinheiro, pega esse dinheiro aqui, e a gente faz um negócio entre a gente, você me dá a nota e eu te dou isso. Eu acho que
isso é uma falha estrutural que a gente tem. É uma falha, por exemplo, eu não conseguir pegar dinheiro de doação através do governo e regularizar isso para desenrolar projetos. Isso acontece na universidade também. Essa é uma diferença que a gente tem, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Então, se alguém quiser doar grana para o laboratório para a gente fazer um trabalho com jejum intermitente, o cara não vai doar, porque só a burocracia, só o trabalho, só tudo que ele vai ter para fazer isso, só o que o governo vai comer já inviabiliza. Por que eu acho isso? Porque eu acho que a gente tem um negócio que tem valor na mão. A gente pode chegar para marcas e vender isso. Então, não precisa ser só política pública, mas eu acho que o governo tinha como nos ajudar a fazer esse passo, para fazer essa transição dessa profissionalização. Eu lembro nas entrevistas com os presidenciáveis, quando a gente fez há 2 anos, dois anos atrás, nossa, já faz tanto tempo que parece que faz 15 anos, né? Uma das coisas que foi discutida foi isso, falou assim, o que a gente pode fazer para ajudar a ciência? Parar de atrapalhar a ciência é um bom começo. E talvez parar de atrapalhar a divulgação seja um bom começo. Parar de ser uma pedra no nosso sapato seja um bom começo. Eu posso dar um exemplo para vocês. A gente está pleiteando um financiamento para a Globalogia. Um financiamento de 10 mil euros, que convertendo para real hoje dá mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Assim. Não, brincadeira. Só que para eu explicar para a agência de fomento na Inglaterra que ele vai me dar 10 mil euros e eu vou ficar com 7, e isso não é salário, tá? Não é dinheiro no meu bolso, eu não vou ganhar nada. É só para pagar as coisas que eu faço. O cara, ele não consegue entender, porque ele está me doando dinheiro. Ele está me dando, é uma doação que ele está me fazendo em troca de 25 vídeos. Ele não está me patrocinando, eu não estou ganhando nada, ele está me ajudando. E aí eu falo para ele, cara, você vai me mandar, só que eu não tenho 7, eu não tenho 10, eu tenho 7. Então o que eu te entregar não é 10, é 7. Aí o cara fala, calma aí, eu entendo imposto, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. É muito complicado, e talvez isso seja uma coisa a se considerar também, assim. Vamos parar de atrapalhar cientista, vamos parar de atrapalhar a gente, que a gente só está tentando fazer o básico, né? Sei lá. Vocês falarem que vocês vivem de bolsa e não trabalham, era a aflição que eu tinha quando eu estava na graduação. Uma coisa que eu só fui pensar depois eu vou ficar na pós até os 32 anos, eu nunca vou ter tido uma carteira de trabalho assinada. Eu vou me aposentar com 200 anos de idade, pelo amor de Deus. Então, acho que esse tipo de coisa tem que ser discutida também. Acho que isso verdade. É importante também. Isso assombra todo. Acho que assim, não existe um cientista hoje em dia no Brasil que não pense isso, que, sei lá, está no mestrado ou doutorado e não pensa, nossa, eu tenho quase 30 anos, ou tenho já 30 anos, e nunca tive uma carteira assinada, porque eu não trabalhei. A gente trabalhou pra caralho, desculpa a palavra, a gente trabalhou bastante, né? Mas não tem ali o registro formal, porque é uma doação do governo. Isso é uma coisa também que tem que ser pensada aí, né? Porque não conta como tempo de experiência, não conta para a empresa, divulgação científica não conta, crédito acadêmico, não tem nada, sabe? Precisa ter uma reformulação disso daí também. Até piora, né? Porque dentro da academia a divulgação ainda não é tão valorizada do ponto de vista de currículo. Então, por que você vai dedicar tempo para isso? Mas eu acho que alguma coisa... Eu já ouvi falarem assim, em banca de entrada para doutorado ou para professor, mas você vai ter tempo de fazer o trabalho aqui, fazendo esses videozinhos aí que você faz? Você vai ter tempo de fazer o seu trabalho, né? É valorizado, né? Deveria ser valorizado, ele é no caminho contrário, desvalorizado da academia, né? Mas eu acho vamos... Vai lá. Não, vai lá. Assim, só para trazer uma experiência boa, assim, positiva, né? A gente tem, lá no Instituto Oceanográfico, tem um menino, na verdade era Meninas com Ciência, mas esse nome é utilizado pelo pessoal, acho que da GEL, da UFRJ, e agora lá no Instituto Oceanográfico tem o Mergulho na Ciência, que ele é voltado para meninas do ensino fundamental e médio. Então, o que as meninas fazem? Uma imersão. Então, durante 5 finais de semana, elas vão para a USP, né? Os pais levam, então é legal que já engaja os pais também. Aí as meninas vão para a USP
Eles selecionaram, acho que 100 meninas. Eu não lembro agora se são 100 ou 50, gente, desculpa. Mas é metade do ensino público e metade de escolas particulares. E aí as meninas iam para a USP, aí elas tinham aula, apesar de ser no IO, de tudo, assim, geologia, física, informática. Aprendiam a fazer perfume, né, que envolve química. Falava de microbiologia. A gente foi lá e falou do blog também de divulgação, elas adoraram. Algumas escreveram texto sobre o que era o mar, e a gente selecionou, aí deu uma camiseta do blog para elas. A mãe de uma delas também, a gente fez um concurso lá no bate-papo, e ela escreveu, assim, gente, um texto lindo e maravilhoso, todo mundo ficou super emocionado, sabe? Então, eu acho que, assim, no caso da USP, eu acho que ainda é tímido, né? A gente está falando de divulgação, assim, para a gente, né? A gente precisaria de dinheiro para os canais, mas eu acho que a gente, fazendo essas parcerias, tentando se engajar nesses projetos, talvez seja um dos caminhos, assim, pelas universidades mesmo, né? Porque quem tem que pensar em formar os cidadãos, né, com essa consciência científica e social de todo mundo. Então, assim, eu acho que, tipo, por exemplo, o blog foi bom, a gente teve esse contato e ajudou a divulgar um pouco mais, mas, então, a ideia é essa, de repente, pela universidade, através desses programas, né, que já de extensão, talvez transformar a divulgação científica na extensão. E aí, a segunda experiência boa é que ainda não envolve dinheiro, mas quem sabe, que o nosso blog, ele faz parte da extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, porque a Catarina Marcolin, que foi idealizadora, antes, ela estava no pós-doc, quando lançou o blog, depois ela passou num concurso e foi para lá, em Porto Seguro. Então, acho que já é imagina, pois é. E a gente fala que a gente tem que fazer... e tem um detalhe, a gente somos 20, acho que eu conheço 5, a Catarina, a Jana... Eu conheço metade, pessoalmente. A maior parte a gente nem se viu, a gente só se fala pelo WhatsApp, é uma loucura. E, às vezes, agora faz live, assim. E aí eu acho que essa é uma experiência, sabe? De repente tentar pela universidade, aí conseguir algum dinheiro. Mas é porque somos pessoas, né? A gente está mais ligado para a universidade, eu entendo, o Emílio já é mais independente, então precisa mesmo de um projeto, né? De uma verba ou de... por exemplo, se a universidade lançar um edital aberto a todos, ou uma empresa mesmo que queira patrocinar nesse tipo de conteúdo. Enfim. Eu acho que eu consigo falar um pouquinho sobre isso, porque o Via Saber tem um edital da USP, e a gente consegue fazer várias perguntas, inclusive com esse edital, só que assim, volta naquilo que o Emílio falou de burocracia, e agora dentro da universidade mesmo. Eu falo para você, se o evento não fosse lindo como ele é, eu me arrependeria amargamente de ter assinado esse pacto com o diabo. Porque para você usar esse dinheiro, é absurdo. A gente, por exemplo, a gente não pode comprar mesa e cadeira, porque é considerado item permanente. Então, você tem que gastar uma grana muito maior só para alugar mesa e cadeira, ao invés de comprar. Então, tipo, e muito maior mesmo, eu tô falando, tipo, umas 10, 20 vezes maior. E ao invés de comprar uma vez só e resolver. Então, acho que dentro disso aí também tem essa questão de, realmente, as universidades, para extensão, elas precisam melhorar nessa questão da burocracia. Para pesquisa, com certeza, né? Todo mundo já sabe disso, a torta da direita. Deixa eu somar aqui experiências boas, vai, para a gente animar, senão nós vamos ficar muito tristes. Talvez mais alinhado. Eu sou amargo. Eu sou assim também, Emílio, eu não vou fingir que eu não sou, mas só para a gente dar uma amenizada no clima. Mais alinhado com o que a Cláudia trouxe e que atende talvez mais aí aos anseios da Ana e do Caio, não tanto a iniciativa mais privada ou particular. Mas na academia, a história da divulgação científica tem ganhado, sim, uma dimensão diferente e tem feito parte as pós-graduações estão percebendo a importância de desenvolver até este tipo de habilidade no pós-graduando. É claro que são iniciativas ainda muito incipientes, muito pequenas, que a gente observa por ações ainda isoladas, mas que no conjunto, se a gente avaliar o conjunto, a gente vai rapidamente perceber que incentivar e desenvolver a capacitação nesse tipo de atuação é algo fundamental a ser incorporado nas pós-graduações, por exemplo. Hoje você tem dentro da universidade e fora em inúmeras instâncias
prêmios relacionados a ações de divulgação científica, coisa que não havia até pouco tempo. A gente vê programas de pós-graduação que incentivam atividades complementares, se a gente quiser dar esse nome, e que colocam no hall de atividades complementares, por exemplo, desenvolvimento de habilidades de comunicação. A gente vê na própria academia, no meio mais hard, assim, das revistas científicas, como elas já permeiam todas as redes sociais de uma maneira muito importante. Elas já entenderam que é importante comunicar nessas redes também, e as grandes revistas têm uma atuação muito importante, não só para o cientista, uma coisa mais nichada, mas para a grande população em geral. A gente vê que a linguagem das revistas tem mudado, né? Os artigos já não são escritos exatamente da mesma forma que eram há tempos, não tão longínquos assim, mas a linguagem tem mudado. Há todo um movimento que vai ao encontro dessa massificação da informação e dessa habilidade que vocês desenvolveram muito bem de comunicar a ciência. Eu estou sempre me excluindo disso, porque eu, de novo, acho que a gente gosta, a gente tem orgulho do que faz, mas a gente tem isso numa dimensão muito menor, tá? E que, embora vocês ainda possam se sentir desvalorizados sobre o aspecto financeiro, coloque isso sob perspectiva e veja que toda a carreira acadêmica é desvalorizada como um todo. O professor universitário ganha, assim, porcamente. O professor no início de carreira, o salário de um professor no início de carreira é uma vergonha. A política universitária para a valorização do professor inexiste. Então, o aspecto financeiro não está presente em nenhum cenário, não é só no que vocês estão colocando, mas para atenuar talvez o que vocês trouxeram, está sim sendo cada vez mais valorizado essa habilidade da comunicação científica, e vocês que saíram na frente certamente vão ser os primeiros a poder colher esses frutos, espero que o quanto antes, se depender de mim, assim que acabar aqui a live. Realmente. Assim, eu escuto muito, por exemplo, o professor Walter Neves falar sobre divulgação científica. Ele é uma pessoa que faz divulgação científica a vida científica dele inteira, acadêmica dele inteira. Ele sempre fez divulgação científica. E ele tem a mesma crítica que vocês, né, Emílio, Ana e Caio. Pessoas que estão fazendo divulgação há mais tempo percebem que tiveram que romper muitas barreiras, do ponto de vista de aceitação da própria academia para o que fazem, né? Mas eu concordo com o Hamilton e com a Cláudia quando eles dizem que isso tem mudado. Claro que não mudou ainda, claro que tem muito espaço para ir para frente e tal, não sei o quê, mas existe sim um entendimento de algumas pessoas, ou de cada vez mais pessoas dentro da universidade, de que é importante fazer isso, né? O Átila conta uma história muito boa de que ele não era o Átila de agora, arauto do apocalipse, ele era só o Átila, ele era só o Átila do Nerdcast, do Jovem Nerd, só, né? Como se fosse só alguma coisa, que o Átila é um cara incrível. E ele conta que ele ainda estava no pós-doc, e aí foi um pessoal do Catarse dar uma palestra lá sobre como, acho que era do Catarse, como que eles poderiam arrecadar dinheiro usando essas plataformas de financiamento coletivo. E aí o cara do Catarse olhou para o pessoal e falou assim, a primeira coisa que você precisa é divulgar o seu trabalho, né? E cair naquilo que o Hamilton estava falando, que a ciência está morrendo porque ninguém sabe o que o cientista faz. Então, o cientista ele precisa se fazer conhecido, né? Aí um dos pesquisadores levantou a mão e falou assim, mas como que eu faço isso? E ele estava sentado do lado do Átila. Aí o cara falou assim, esse cara que está sentado aí do seu lado, ele faz vídeos para milhões de pessoas. Aí o cara olhou e falou assim, esse cara aqui, tipo, ele não era valorizado. Por que eu quis trazer esse exemplo? Porque a gente já foi dar palestra na USP, na Unicamp, na Embrapa, na Exalc, em tudo que é lugar. E a gente já escutou dos cientistas falando, eu faço ciência para cientista. Com essas palavras. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente já escutou várias vezes é quando a gente procura um especialista para falar sobre qualquer coisa, e o cara fala, não, vou entrar no YouTube para falar disso.
E aí eu sou só o cara falando de algo que eu não sou especialista, esse é o problema. Só que, agora falando de coisa boa, isso está mudando. Então essas são as primeiras vezes, esse é o primeiro ano em que cientistas estão me procurando com dinheiro para falar, vamos fazer divulgação? Vamos fazer uma parceria? Vamos fazer 10 vídeos sobre o nosso laboratório? E aí, só para falar de coisa boa também, para não parecer que a gente só está chorando. Então eu concordo. Não, eu concordo. O cenário está mudando por essa percepção que a gente tem que ter de que se a gente ficar dentro da nossa conchinha, fazendo o nosso trabalhinho, e eu não estou diminuindo o trabalho de ninguém, vai chegar uma hora que a gente vai desaparecer e vai morrer por inanição, e ninguém vai estar lá para gritar. Eu sempre achei isso da Marcha para a Ciência, por exemplo. Era para ter 1 milhão de pessoas na rua, porque ciência é fundamental. Tem 200 pessoas porque ninguém liga, e ninguém liga porque ninguém sabe o que a gente faz. Então, acho que isso é fundamental, assim. E aí, olhar para todo mundo que está fazendo ciência, está fazendo divulgação, deixa o meu coração quentinho, porque eu sei que vocês estão se ferrando para fazer isso. E aí eu acho que isso é muito... Não, eu tô falando muito sério. Eu acho que a hora que eu olho para o trabalho do Hamilton, por exemplo, e falo, mano, são 4 malucos que o cara tem que ser secretário, orientador, pesquisador, professor, e ele ainda tá fazendo divulgação científica. Olha para o trabalho da Cláudia e fala, ela tá fazendo isso com 20. Ah, pelo amor de Deus, vai catar coquinho. Então, eu acho que isso é muito louco. Assim, como coordenador de uma equipe, de 20 pessoas. Você tá louco. Mas no meu caso, não é que eu faço isso com 20, é que todo mundo faz. Se não tivesse os 20... Não, claro. Mas, assim, não saía, não sai. Não, mas é louco, a gente fala pelo WhatsApp, aí uma desenha, a outra manda. Gente, a gente faz tudo pelo WhatsApp, e-mail... E é isso, e tá dando certo, sabe? Só um outro ponto que eu esqueci de falar, lembraram aqui, sobre essa mudança, né, do perfil da universidade em relação à divulgação científica. A gente teve a Gabriela, que foi bolsista de iniciação científica, fazendo texto para o blog durante 1 ano, há 2 anos atrás, acho. Foi bem legal, assim. Eu acho que está mudando mesmo, e está mudando, assim, não só a universidade está valorizando, eles estão começando a ter ações práticas, né? Pagar bolsa é uma delas, sim. No caso. Agora você falou de financiamento, muito legal. Eu tenho um exemplo que, assim, eu tinha meu canal já, eu Via Saber já existia, e aí o pessoal do Instituto de Física começou a me notar. E isso aconteceu assim, meio que sem querer. Eu convidei um professor para fazer um vídeo, aí esse professor conhecia alguém, que conhecia alguém, enfim. Resumo da história, me contrataram lá no IFUSP por um tempo para criar o canal do YouTube oficial do Instituto. Então tá lá até hoje, o pessoal tá fazendo vídeo sempre que dá. E assim, é um canal, do ponto de vista de outros canais institucionais, é um canal fenomenal. Assim. Se você for comparar, se vocês forem ver a quantidade de problemas que a gente tem lá, ou a falta de estrutura, para o resultado que se tem, é assim, um trabalho primoroso, sabe? E eu acho que é um exemplo. O Instituto de Física, por exemplo, que talvez seja um dos mais tradicionais do Brasil, ele criou um canal oficial de divulgação científica. É só para isso. Não é para falar que vai ter aula, não é para ser institucional, é só para divulgar ciência. Então, acho que é um exemplo bom aí disso tudo que vocês estão falando. A gente podia propor... Eu participei de um projeto, Caio, uma vez, que foi... Desculpa. Oi? Não, eu ia falar, a gente podia propor lá na USP fazer um site e colocar a lista dos canais de divulgação que tem na universidade. Sim. Eu participei de um projeto uma vez que eles iam ganhar, era uma parceria do Butantan com uma farmacêutica chamada GSK. Eles estavam financiando um projeto em parceria com a FAPESP de 20 milhões de dólares. E esse projeto ele só tinha uma condição, que era divulgação científica. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já participei, porque eu era o único divulgador lá, porque do meu lado eu trabalhei com o cara da agência de publicidade, com a redatora, com o cara do Estadão, com uma profissionalização do que a gente pode ser. O objetivo dos caras era atingir 2 milhões de pessoas, e a gente, nesse trabalho, fez uma atividade que durou 1 semana, e a gente atingiu 10 milhões de pessoas. Fazendo um projeto pensado para isso. Então, quando eu falo de profissionalização, eu estou falando disso. Eu estou falando que a gente colocou fotos do Butantan no metrô de São Paulo, que nos relógios da cidade tinha fotos
de microscopia que esses caras fazem. Que a gente fez tirinha com o Carlos Ruas, fez vídeo com o Davi Calazans. Então, que quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem gente disposta a pagar, mas a gente tem que mostrar que a gente sabe fazer bons trabalhos. Acho que isso é bem interessante também, é bem legal. Bom, minha gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, já estamos quase 1h50 de live, batemos todos os recordes das lives aqui do Papo Consciência. Recorde de audiência, recorde de comentários, recorde de tempo e, nossa, fantástico, tudo maravilhoso. Então, a gente pode se encaminhar para... vocês gostariam de fazer uma fala final para o pessoal? Valorizem a divulgação científica. Isso aí. Façam divulgação, né? Façam divulgação. Isso. Se não tiver perfil para fazer divulgação, tudo bem. Mas já de valorizar, já é um... Nossa. Olha o Takata. Quem quiser, pode, se você for de Ciências do Mar, pode colaborar com o nosso blog, né? Aceitamos textos. Ah, sim, claro. Sigam Nunca Vi um Cientista, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha. Deixa o seu like, deixa o seu like. É de like, Ana. Deixa de like, Ana. É o negócio do sininho. Aperta o sininho. A gente ainda não tem um canal, mas quem sabe, né? Estamos rumo a isso e aí. Mas Cláudia, eu posso te dar uma dica. Eu posso te dar uma dica muito importante para você fazer isso, que é procura alguém que está fazendo a divulgação que você gosta e pede ajuda. Todo mundo que está aqui, todo mundo do Science Vlogs, manda um e-mail falando assim, ó, Caio, como que eu faço tal coisa? Eu tenho certeza que você vai ter resposta. Absoluta. Então, contem com a gente, porque a gente está aqui para ajudar todo mundo. A gente se ajuda e a gente está aqui para ajudar todo mundo. Então, a Valogia está lá, nós estamos lá para ajudar quem precisar. Isso aí. Valeu. Professor Hamilton? Eu estou aqui só balançando a cabeça, concordando com tudo que vocês estão falando agora no final. Eu agradeço o convite, foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de poder conhecer vocês. Acho que eu só conheci a Ana, né? Que a gente se falou uma vez, eu acho. Isso, num Pint. Foi num Pint, não foi? Foi num Pint, né? Isso. Acho que é a primeira vez que teve aqui, eu acho, né? Eu acho a segunda vez, né? Isso. O resto do pessoal eu só conheço é que nem capa de livro, sabe? Você só vê, daí você conhece. Mas muito legal, obrigado pela oportunidade. Bom, então, muitíssimo obrigada a todos vocês são figuras fantásticas e pode contar com cientistas engajados para apoiar a divulgação científica, faz parte do nosso DNA, né? O professor Walter Neves, então, assim, faz parte do nosso DNA a divulgação científica. E para todos que nos assistiram, muito obrigada pela participação, pelos comentários maravilhosos, adorei estar aqui com vocês. Um beijão. Próxima sexta-feira, 5h30, estamos aqui de novo no Happy Hour. Boa. A consciência. Tchau. Tchau, gente. Tchau.